nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Bom, este é o começo da canção Que País é Esse? Que nós fazemos sempre uma relação, muita gente faz, dizendo que é uma canção super atual, e é mesmo uma canção super atual. Talvez pela relação que exista com essa questão de algumas pessoas acreditam que existe um golpe no país, e quando o Renato compôs essa canção, existisse um golpe que era o golpe militar. Então, o que ele canta na música, né, o desrespeito à Constituição, que acontecia em 78, quando ele fez, ele tinha somente 18 anos quando compôs essa canção. Então a gente faz essa relação com os dias atuais, 2016 e 1978. Mas é preciso entender uma coisa, uma curiosidade importante. Nós conhecemos atualmente, a nossa Constituição é a de 1988. Quando o Renato fez a canção, em 1978, ou seja, 10 anos antes da Constituição, estava em vigor uma outra Constituição, que era uma Constituição de 1967, que foi feita pelos militares e que tentava dar suporte ao governo militar. Então, era uma Constituição cheia de falhas, que tirava direitos básicos da população brasileira. E o que aconteceu é o seguinte, muitos brasileiros foram às ruas, foram lutar contra o golpe militar e contra essa Constituição. Então, quando o Renato compôs a canção, em 1978, talvez fosse positivo ser contra a Constituição, que era uma Constituição que realmente arrancava dos brasileiros direitos básicos como liberdade de expressão, dava poderes ao governo militar de prender e fazer o que bem entendesse. Era uma Constituição bem absurda. Isto é importante a gente entender nessa canção porque é totalmente diferente do que a gente entende hoje como a nossa Constituição, né? A nova Constituição modificou várias coisas. Outros pontos importantes que ele fala sobre o Nordeste, Araguaia, enfim, mas ele fala sobre terceiro mundo se for piada no exterior, porque realmente esse termo terceiro mundo sempre foi um termo muito debatido. Em 78, quando ele fez, era relativamente um termo novo, devia ter aí, creio que 15 anos que havia sido citado a primeira vez, e era bem novo ainda esse conceito de terceiro mundo, que vem da Revolução Francesa. Na verdade, havia o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. O terceiro estado era o povo. Eu acho que o primeiro era o clero, o segundo vinha ali as pessoas mais importantes, e o terceiro era o povo. Então, esse conceito de terceiro mundo se associava mais a essa ideia de ser mais popular, né? O terceiro estado era o povão, realmente. Mas isso se transformou na teoria dos mundos como que o terceiro mundo é uma coisa subdesenvolvida, são os países que têm mais problemas de corrupção e problemas financeiros, problemas sociais. E esse sempre foi um conceito muito debatido, e eu acredito que em 78 isso começava a ser fortemente utilizado, e o Renato trouxe isso para a sua canção também. Então, o Renato Russo sempre genial e atual, como sempre.